Vamos continuar nosso estudo sobre o Apocalipse. E hoje nós vamos estar, entre aspas, tá? Nós vamos estar abrindo os selos do Apocalipse, né? Vamos estar lendo a abertura dos selos, né? Então, o nosso estudo hoje vai ser sobre o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então, deixa eu já compartilhar aqui a primeira imagem, que é essa daqui. E olha que legal, né? Nós estamos aqui na nossa aula de número 12. Olha só, irmãos, aula número 12 já, hein? Já estamos na aula 12. Já são 12 encontros nossos aqui na Escola Bíblica à Distância, né? Deixa eu arrumar aqui, que faltou aqui. Pronto, agora sim. Então, nós estamos aqui, ó, Apocalipse, as coisas que hão de ser, estudos sobre o Apocalipse. O capítulo 6, tá? O capítulo 6 do livro do Apocalipse, ele tem 17 versículos. E agora nós vamos ter a abertura dos selos. Vocês se lembram da aula passada que nós vimos o quê? Né? Nós temos aqui uma sequência, tá? Apesar de que eu disse para os meus queridos irmãos que o capítulo 5, o capítulo 4 e 5, eles estão bem unidos na visão do trono, né? O capítulo 6, ele se volta agora para o livro que estava na mão de Deus e foi retirado, né, pelo Cordeiro. Lembram disso? Né? Então nós temos o capítulo 4, João tem a visão, é levado para o céu, é como se ele entrasse numa outra dimensão, né? Aquela porta está no céu, ele entra na presença de Deus, aí ele vê o trono, Deus está no trono, e aí tem os seres em volta do trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, ok? E o louvor para Deus. O capítulo seguinte, que foi o capítulo 5, aparece uma nova situação. O cenário é o mesmo, né? O cenário é o mesmo. Só que João vê aquele que está no trono agora segura na mão direita um livro selado, né? Que é um rolo, né? É o pergaminho ou papiro, né? Mas é em rolo. Nós não sabemos se na visão era papiro ou pergaminho, mas tanto faz, né? O pergaminho ele é feito de couro de animal, o pergaminho e o papiro é feito de fibras de vegetação, tá? Não é dito material, mas é dito que é um rolo, tá? E o rolo, como eu falei na aula passada, ele era selado. Então, o livro é enrolado na junção da folha, né, onde a folha se encontra, né, é colocado, é pingado ali em cima cera, e é feito ali uma marca, né, e nesse caso o livro tinha 7 selos, 7 selos. É como se fosse 7 lacres. E esse livro, que estava na mão direita de Deus, estava selado, e um anjo passou gritando, né? Fez um grito como se fosse para o mundo inteiro ouvir, no céu, na terra e debaixo da terra, diz o texto, né? E o desafio do anjo foi: quem é digno de tomar o livro da mão de Deus e abrir os seus 7 selos? Né? E ninguém se achou capaz de fazer isso. Aí João tem uma crise de choro, e aí, lembra, não vamos perder o foco da visão, né? Um dos 24 anciãos bate lá no ombro de João e fala: ô João, não chores, para de chorar, João, porque eis aí o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que venceu para abrir os 7 selos. E aí João vê um cordeiro com marcas de morto, mas estava vivo, né? Ou seja, as marcas da ferida, mas o cordeiro está de pé, está vivo e no meio do trono. E o cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos, e o cordeiro vem e toma da mão de Deus o livro, né? E aí nessa hora o céu explode em louvor, né? Então essa é a cena, né?
Aí os 4 seres viventes e os 24 anciãos, com a oração da igreja, louva a Deus e o Cordeiro. Primeiro louvor. Segundo louvor, diz que João olha e enxerga milhões e milhares de anjos. Segundo louvor. Segunda onda de louvor. E depois, João diz que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra louvam o Cordeiro e aquele que estava no trono. Terceira onda de louvor. E aí a visão, nós paramos aí, né? Agora, a visão se volta para o livro. Então, esse capítulo vai tratar só daquele livro que Jesus pegou da mão de Deus, né? E agora nós vamos ver o quê? Cada vez que um selo é rompido, acontece alguma coisa, né? Então, veja que é curioso, né? Porque às vezes a gente pode ter a impressão que o que está acontecendo é o que está escrito no livro, mas não é. Vocês lembram da imagem que eu mostrei? O livro está com lacre. Cada vez que tira um lacre, acontece alguma coisa. Cada vez que tira um lacre, acontece alguma coisa. Então, o que nós vamos ler não é o conteúdo do livro, mas é o que acontece quando um lacre é retirado do livro, ou seja, um selo é rompido. Dessa vez, eu não vou fazer a leitura aqui do capítulo todo, tá? Como o capítulo aqui é um pouquinho maior, cada subdivisão eu leio os versículos correspondentes. E até o fim da aula nós vamos ter lido o capítulo inteiro, tá? Vamos começar com a introdução, tá? Vamos começar com a introdução. Na introdução, eu quero mostrar para os irmãos, né, que o que está acontecendo agora, diante dos olhos de João, nós vamos ter duas perspectivas, tá? Existem duas formas de entender o que vai acontecer aqui na sequência do Apocalipse. Nós vamos ter numa sequência agora 3 séries de 7. 3 séries de 7. O que vai acontecer? Nós vamos ter 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças, ok? Sempre 7. O Apocalipse é cheio de 7, lembra? 7 igrejas, 7 Espírito de Deus, os 7 olhos do Cordeiro, né? E aí vai, né? Sempre 7, que significa a perfeição. Agora, quais são as duas formas de entender essa sequência? Tem duas formas de entender essa sequência de eventos. A primeira forma de entender essa sequência de eventos é que são eventos distintos. Cada um desses itens é um acontecimento, ok? Então, por exemplo, o primeiro selo é um acontecimento, o segundo selo é outro acontecimento e vai até o último selo. Aí começa, a primeira trombeta é um acontecimento, a segunda trombeta é outro acontecimento e vai até as taças, que é outro acontecimento. Então nós teríamos aí cerca de 21 acontecimentos, ou 18, já explico por quê, tá? Então nós teríamos aí acontecimentos distintos, um atrás do outro, em uma ordem cronológica. Isso é possível? Sim, é possível. Mas existe uma forma que, na minha opinião, e de alguns comentaristas, parece ser talvez melhor para compreender, que é uma repetição cíclica. Uma repetição cíclica. Como assim? João vai contar 7 coisas. E depois mais 7, depois mais 7. Mas, na verdade, a gente não precisa entender que esses 7 vão se transformar em mais 7 e depois mais 7. Mas pode ser uma repetição com outra linguagem. Porque os irmãos hão de convir comigo no final da aula, ou quem já leu o capítulo, né, hão de convir comigo que quando chega no 6º selo, parece que o mundo acabou. Não é isso? Vocês leram o capítulo? Quando chega na abertura do último selo, o céu já se enrolou, o sol já apagou, as estrelas caiu, as montanhas se moveram e começa o juízo. Então, como que depois disso ainda vai ter espaço para acontecer outras coisas? Então, alguns teólogos entendem que, na verdade, olha, eu grifei aqui de amarelo, eu vou colocar um tom azul aqui para os irmãos verem. Ó. Aqui, tá vendo? Ciclos concêntricos, tá?
Então, nós temos duas possibilidades. Ó. Um retrato sucessivo de ciclos de julgamento ou ciclos concêntricos. Eu falei para os irmãos que tanto o Fernando, que às vezes participa da aula, quanto eu, nós fizemos uma pós-graduação em literatura apocalíptica, né? Pela Faculdade Metodista. Um dos nossos professores fazia justamente essa leitura. E a linguagem que ele usava, eu vou repetir para vocês. Ele falava que o Apocalipse é como se fosse um labirinto dentro de um labirinto dentro de um labirinto. Deu para entender? Sabe o labirinto? Você vai andando, andando, andando. Quando você chega no final, aí você entra de novo no labirinto. Aí você vai andando, andando, andando. Quando chega no final, entra de novo no labirinto. Porque ele tem essa perspectiva. O nome dele é Paulo Nogueira, tá? Ele é da Igreja Metodista e professor da Faculdade Metodista. Mas a ideia não é dele, tá? Eu, por exemplo, nem coloquei o livro dele aqui na bibliografia, mas eu estou com outro autor que fala a mesma coisa. Tá? Tem um carro passando aqui, um carro de corrida, eu acho. Não sei se está atrapalhando aí. Mas a ideia seria assim, olha. Quando o João ele chega no 6º selo, parece que o mundo acabou. E o 7º selo, na verdade, ele começa dizendo que vem as trombetas. E quando chega na última trombeta, também não acontece nada novo. A 7ª trombeta diz que começa as taças da ira de Deus. Então, na verdade, o 7º selo é só para dizer que vai vir 7 trombetas. E a 7ª trombeta é só para dizer que vai vir 7 taças. É como se você chega no final de uma coisa, aí ele fala, agora tem mais 7. Chega no final e fala, agora tem mais 7. Então, outra forma de entender, vocês vão perceber que muito do que é contado em um selo parece que é recontado igualzinho nas taças e nas trombetas, só que de um modo mais intensificado. De um modo mais intensificado. Então, essas são as duas formas de entender. Ou tudo vai acontecendo numa sequência, ou, na verdade, são 7 coisas que acontecem, e aí João reconta as 7 coisas com outra figura, e reconta de novo as 7 coisas, os 7 fatos, com mais 7 figuras. Tá? Eu vejo que essa ideia de ciclo, ela é mais plausível. Por quê? Porque, como eu disse, quando a gente chegar no 6º selo, gente, não tem mais condições de acontecer nada no mundo. O sol se apagou, as estrelas caiu, o céu se enrolou. Não é Celso não, tá bom? É o céu. O céu se enrolou, né? Parece que eu falei Celso agora, né? O céu se enrolou. O céu se enrolou. Como um pergaminho, né? E aí já as pessoas se escondem e falam, chegou o dia da ira do Cordeiro, ou seja, o dia do juízo final. Bom, então essas são duas formas de interpretar. Como eu disse para os irmãos, o Apocalipse é o livro da revelação. Né? Mas você sabe que às vezes vem a revelação e você não entende a revelação? Aí parece que precisa de uma revelação para entender a revelação. Às vezes o Apocalipse dá essa impressão. Algumas coisas é muito claro, ele já vai e diz, sabe, o Jesus tem 7 olhos. Ah, mas isso significa que são 7 Espíritos de Deus em toda a terra. Né? Aí ele já explicou o que é uma metáfora. Tá? Só que às vezes não explica. Né? Então, às vezes a gente só pensa. Por isso que, como eu disse, eu vou ser muito honesto com os irmãos. Aquilo que eu vou dizer, olha, existe 2 formas de entender, eu vou falar, tem 2 formas de entender. Aquilo que eu falar, olha, isso daqui é difícil de entender, eu vou falar, é difícil de entender. E aquilo que eu falar, olha, muito provavelmente é isso, eu vou falar, muito provavelmente é isso. Como o Apocalipse são coisas que ainda vai acontecer, então ainda vai acontecer. Não aconteceu. Falar do que já aconteceu é mais fácil, né? Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, o Pentecoste enviou o Espírito Santo, né? Nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, esses fatos, às vezes, são mais fáceis de tratar, tá bom? Mas, como disse Paulo, né? O que foi escrito foi para a nossa edificação.
E nós temos toda a liberdade de pensar nas possibilidades. Não é errado. Tem igreja que acha que é errado estudar a Bíblia, tá? Não precisa ficar citando o nome de nenhuma igreja, mas tem igreja que acha que não pode estudar a Bíblia, né? Porque a gente levanta possibilidades. Ora, Jesus disse, examinai as Escrituras. O que é examinar? É olhar, é igual a gente está fazendo. Pode ser isso, pode ser aquilo, você fica examinando, assim como um perito, tá bom? E buscando respostas. O que a gente não pode dizer, o que a gente não pode fazer é ser arrogante a ponto de falar assim, essa é a verdade final, né? Então, em muitas coisas a gente tem certeza e outras coisas nós temos apenas as possibilidades porque Deus assim o quis. Vamos lá, continuando aqui. Agora, uma primeira observação sobre o nosso estudo, tá? Essa observação aqui é interessante. Vocês vão, dos 7 selos, 4 é sobre os cavaleiros do Apocalipse, né? Eu mandei hoje lá uma pergunta, né? Quem quer aprender quem são os cavaleiros do Apocalipse, para ver se despertava a curiosidade dos irmãos, né? É bem curioso saber os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, quem são eles, né? Então, dos selos, 4 tem a ver com os cavaleiros do Apocalipse. E eu quero falar de um erro que acontece, tá? Esse erro identificado por estudiosos, tá? Como eu já disse, a maior parte do que eu coloco aqui são coisas que eu estou pesquisando. Algumas coisas eu que escrevi, mas a maior parte são trechos de livros que eu estou pesquisando e eu vou montando. Eu sou mais organizador do que o autor, tá bom? Vamos lá. O erro que, se não me engano, é William Barclay, ele comenta, é que o texto bíblico grego, tá bom? O texto, vamos dizer assim, os manuscritos originais, né? Os mais próximos do original, que não existe nenhum original, nós temos as cópias mais antigas, e todos eles dizem o seguinte, né? Que é escutado uma voz que diz, vem, vem, para cada cavaleiro, tá? Do Apocalipse, vem, aí vem o primeiro cavaleiro com seu cavalo. Aí o segundo selo, vem, aí vem o segundo cavaleiro com seu cavalo, até o 4º. Tá? Só que existem algumas Bíblias, como a revista Almeida, Revista e Corrigida, que é aquela mais antiga, que antigamente a maioria usava. Nessa tradução está escrito assim, ó, vem e vê. Eu grifei aqui de amarelo, vou mudar para verde. Ó. Algumas traduções está assim, ó, vem e vê. Essa palavra ver não tem em grego. O que tem é somente a palavra vem. O ver não existe. Quando fala vem ver, dá a impressão que é João que está sendo chamado para ver o cavaleiro saindo. Mas não é isso, tá bom? Agora a NVI, a revista e atualizada, tá bom? As versões, outras versões, só tem a palavra vem, que é mais fiel ao texto original. Esse vem é um chamado para o cavalo e o cavaleiro sair. Então a palavra ver não tem. Se na sua Bíblia tem vem e vê, eu vou pedir para você fazer uma coisa, se você quiser, porque a Bíblia é sua, tá bom? Que antigamente os irmãos falavam que é pecado, tá? Risca a palavra ver, porque não tem essa palavra ver, tá? Ou faz só um tracinho e escreve do lado. A minha Bíblia é toda escrita, tá, irmãos? Toda a Bíblia que eu compro, ela fica toda anotada, toda escrita. Escreve do lado assim, ó, os melhores manuscritos não têm a palavra ver, tá bom? Não sei se alguém aí está com alguma tradução que tem a palavra ver. Na revista corrigida que tem, mas a revista atualizada, a Bíblia de Jerusalém, a NVI, tá bom? Essas eu verifiquei e só tem a palavra vem, tá bom? Você vê como já muda tudo? Então uma palavrinha que é mal colocada já pode dar um outro sentido. Agora sim eu vou começar a leitura. Vocês vão ver que nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Vamos ler o capítulo inteiro. Mas vamos, dessa vez, eu não li todo para ganhar tempo, vamos ler por parte. Então, o primeiro selo. Primeiro selo. Então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Então, lembra da ideia que eu disse? Tenta visualizar a visão. João está vendo. Na visão, não tá, você pode não perceber, mas Jesus está segurando o rolo e ele está desatando o livro. Cada vez que ele solta um selo, acontece alguma coisa, tá bom?
Imagina um cordeiro, você consegue imaginar isso? Um cordeiro com 7 olhos, 7 chifres, segurando um rolo, e ele pegando e abrindo cada um desses selos. O cordeiro é Jesus, tá? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes. Vocês já sabem dos 4 seres viventes, né? Lá do capítulo 4. Dizendo, como se fosse voz de trovão. Então, o que está acontecendo? O cordeiro abre, mas é um dos 4 seres viventes que fala. O que o ser vivente fala? Vem! Só isso. Vem! E aí, João vê. Entenderam? Aí João vê o que acontece. Não é vem e vê. É o anjo falando, ou o ser espiritual lá, né? Falando, vem! Exclamação. Aí João diz, vi então. João é o visionário. Lembra que eu usei a palavra vidente? Né? Vidente é aquele que vê, tá bom? Então, João ele está vendo. Muitas vezes João vai dizer, eu vi. É o vidente, ele viu. O que João viu? Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencedor e para vencer. Esse é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Agora, imagina na sua mente aí. Um cavalo branco e um cavaleiro. Ok? Vê então um cavalo branco e o seu cavaleiro. O cavaleiro está segurando um arco. Sabe arco e flecha? Ele está segurando um arco. E ele ainda recebe uma coroa. E João diz, o que ele vai fazer? Ele sai vencendo e para vencer. Pronto. Acabou o primeiro selo. É isso. Existe um paralelo aqui, ó, Zacarias, capítulo 6, versículo 1 a 8, também é falado sobre 4 cavaleiros enviados por Deus sobre a terra, tá bom? Existe um paralelo, ou seja, um texto parecido, não necessariamente que seja o mesmo, tá? Mas é um texto parecido, lá em Zacarias, capítulo 6, versículo 1 a 8. Só para os irmãos saberem que tem um texto muito parecido no Antigo Testamento. Agora aqui eu vou falar com os irmãos, né, o significado. Os cavaleiros, os 4 cavalos e os seus cavaleiros representam 4 grandes forças destruidoras que serão enviadas contra o mundo pela santa ira de Deus no tempo que precede o fim. Não esqueça que esses acontecimentos estão saindo com ou ordem, ou autorização, ou permissão de Deus. É Deus quem tem o livro na mão. É Deus quem tem o controle da história. Tá? Então, o que está acontecendo conforme o cordeiro abre os selos. Então, tudo o que está acontecendo é com a permissão ou autorização ou com a vontade permissiva de Deus. Agora, a pergunta aqui é, o que significa esse cavalo branco e o seu cavaleiro? Né? Então, deixa eu contar um negócio para os irmãos antes aqui. O livro do Apocalipse é difícil, não é, de entender? O livro do Apocalipse não é fácil de entender. É um livro difícil. Muitas coisas são fáceis, mas grande parte é difícil porque usa muita metáfora, muito símbolo, e muitos desses símbolos não são dos nossos dias. Né? Por exemplo, aqui, ó, não é comum a gente ver arco e flecha, a gente vê espada, a gente vê coroa. Não é comum a gente ver essas coisas. Na época de João, era comum as pessoas verem na rua soldados com espadas, soldados com arcos, era comum. Ok? Então, os símbolos que João usa era mais fácil de ser assimilado pelas pessoas da época de João. Nós temos ainda essa distância temporal. Então, o Apocalipse não é um livro lá fácil, também por esse motivo. Por que eu estou falando isso? Porque alguns teólogos sugerem que o texto mais difícil do Apocalipse é esse que eu li agora. Então, se você já acha o Apocalipse difícil, alguns teólogos acham que esse versículo aqui, ó, essa passagem aqui, ó, capítulo 6, versículo 2 e 3, tá bom? Alguns teólogos entendem que esse trecho é o mais difícil do Apocalipse.
Por que acho que é o mais difícil? Os irmãos vão entender agora. Porque existem 4 explicações para ele. Tá? A Bíblia não foi clara em dizer quem é esse cavaleiro. Não está claro. Quem que é esse cavaleiro branco? Quem é o cavaleiro branco, gente? É Jesus? É o diabo? Quem é o cavaleiro branco? Então vocês vão ver que existem pensamentos bem diferentes. Eu estou usando aqui livros de teólogos, a maioria não são brasileiros. Mas só para os irmãos terem uma ideia como é diferente, né? As opiniões sobre esse trecho. Os outros não, então os outros a maioria concorda. Mas esse primeiro selo é o que dá mais dificuldade ou diferentes interpretações. Eu ouvi 2 pregações ou 2 aulas com 2 pastores brasileiros que vocês conhecem, tá? Ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, que é da Igreja Presbiteriana, muito conhecido, né? Escritor de uma coleção de comentários bíblicos, então não é qualquer pessoa, ele escreveu uma coleção de comentários bíblicos, né? E ele tem uma opinião. E eu ouvi um outro teólogo chamado Luiz Saião, que é pastor batista, né? Que é coordenador, inclusive, da tradução da NVI. Então não é qualquer um também, né? Ele coordenou a tradução de uma das versões da Bíblia, NVI. E também é um escritor. E cada um tem uma opinião diferente. O Luiz Saião disse uma possibilidade e o Hernandes Dias Lopes disse outra possibilidade. Então, eu vou apresentar para os irmãos, e ainda tem mais 2, tá? Eu vou apresentar para os irmãos 4 possíveis significados de quem é o cavalo branco, né? E o seu cavaleiro, tá bom? Então, primeira possibilidade aqui, ó. Sugeriu-se que o cavaleiro do cavalo branco não é outro senão o Cristo vitorioso. É Jesus, né? Por que se sugeriu que é Jesus? Primeiro que ele está com uma coroa. Quem é coroado é Jesus. Vocês se lembram que é lançado coroas aos pés, né, de Deus? No Apocalipse 19 está escrito, olha, a maior, talvez, força desse argumento é que no capítulo 19 está escrito que Jesus vem em um cavalo branco e com uma coroa. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele é o vencedor. Ele vem no Apocalipse 19 para vencer a besta, o anticristo e o falso profeta. Então, lá no capítulo 19, você tem Jesus, lá identifica, lá não tem dúvida, tá? Capítulo 19, todos os teólogos concordam. É Jesus. No capítulo 19, Jesus está no cavalo branco, com uma coroa, e é vencedor. E os termos que são usados. O branco no Apocalipse sempre é associado a coisas positivas e de Deus. A pedrinha branca. Jesus tem os cabelos brancos no Apocalipse 1. Aqueles que são salvos lá da igreja, se não me engano, é de Sardes, têm vestiduras brancas. Quem vencer será vestido de vestes brancas. Então, muitos termos que são usados, aliás, todas as vezes que aparece branco, lá no Apocalipse, está associado a coisas boas, positivas, a Jesus. Ok? Só que existe uma diferença. Uma diferença. Esse cavaleiro branco, ele tem uma coroa. Lá no Apocalipse 19, o cavaleiro branco também tem uma coroa. Só que a coroa não é a mesma, tá bom? Em português está escrito coroa. Em grego está escrito outra coisa. Tá? Existia 2 tipos de coroa, que eu já expliquei, inclusive, aqui na aula sobre as igrejas. Um dos tipos de coroa é chamado de Stéphanos. Eu falei quando... Inclusive, eu citei que o nome Estevão tem origem na palavra Stéphanos, que é coroa. Só que Stéphanos, em grego, não é a coroa real de um rei. É a coroa de um atleta, de alguém que venceu uma competição. Ou de um militar, guerreiro, de um soldado vencedor. Tá bom? E no Apocalipse 19, Jesus aparece com uma diadema. Lá é coroa de rei. Né? Lá no Apocalipse 19, em grego, está a ideia de diadema, que é uma coroa que era usada por um
monarca, tá bom? Então, apesar de na língua portuguesa estar coroa no Apocalipse 6 e no Apocalipse 19, você agora já sabe, né? Quem gosta de anotar na Bíblia, né? Pode até anotar. Lá no Apocalipse 6 escreve do lado, coroa do vencedor. No Apocalipse 19 escreve do lado, coroa real, ou diadema, tá bom? Então, essa é a diferença, não é a mesma coroa. E outro fato que favorece a ideia de que é Jesus é que ele sai vencedor, vencendo, ele sai vencendo e para vencer. Então, aí fala, quem vem vencer? Quem vai vencer? É Jesus, né? Jesus é o vencedor. Outra coisa é que não tem nenhuma maldição. Vocês vão ver que os outros 3 cavaleiros, junto com eles, têm maldição. Guerra, fome, doença, né? Esse cavaleiro não tem nenhuma maldição. Então, aí, muitos teólogos, inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, compactua dessa ideia, tá? Que aqui significa Jesus, tá bom? Olha, o pastor Martin Lloyd Jones, quem aqui gosta de ler livros de teologia deve conhecer. Pastor Martin Lloyd Jones, tá? Um dos teólogos mais famosos do século passado. Segunda possibilidade é que, na verdade, significa as conquistas militares. Na verdade, esse cavaleiro branco significa conquistas militares. Bom, agora, outros teólogos, como o pastor Luiz Saião, pastor batista, né? Mas não é porque é batista que ele está certo, tá bom? Mas pastor que a gente conhece bem, inclusive, até indico, tá, irmãos? Procurem ouvir no YouTube, esses pastores, eles têm aulas e lições muito boas, tá? Tanto o Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, tem muita coisa boa. Às vezes a gente fica tendo tempo aí, ó, com entretenimento, com outras coisas. No YouTube hoje tem muita coisa boa. Quando você conhece, então, a fonte, da onde que é, melhor ainda, tá? O pastor Luiz Saião tem muita mensagem e muita aula boa, e o pastor Hernandes também, tá? Mas voltando lá. Uma das observações que o Luiz Saião faz, e muitos dos comentaristas que eu estou usando, é que a sequência do Apocalipse, dos selos, é só de destruição. O que vem aqui na sequência é só destruição. Não tem coisas boas acontecendo. É uma sequência de coisas ruins que vem acontecendo. É o juízo de Deus caindo na terra. Se é o juízo de Deus ou se é uma preparação para o fim, então esse cavaleiro, ele não pode ser bom, mas ele tem que ser uma coisa ruim. E aí o William Barclay, que é um dos teólogos que eu uso, né, aqui no nosso estudo, ele vai dizer que na época de João era muito comum que quando tinha uma vitória numa guerra, os vencedores desfilassem com cavalos brancos e vestidos de branco. Então era a vitória da guerra. O Império Romano fazia isso e outros povos também faziam isso. Então, o que João está vendo? Um cavalo branco, o cavaleiro tem um arco. Ele tem um arco. O arco é uma arma. Então, esse cavaleiro é um militar. Esse cavaleiro é um militar, ele está armado. É como se eu falasse que está chegando aí um carro da polícia e vem alguém dirigindo com uma arma na cintura, né? Ele está vendo um cavalo com uma pessoa que carrega uma arma, ou seja, um militar. Então, William Barclay ele sugere que esse cavaleiro são as conquistas militares que vão se intensificar. É o crescimento das guerras. E ele sai vencendo e para vencer. O que um exército faz? Um exército vai para a guerra para quê? Para vencer. E o que o Apocalipse e Jesus e o Antigo Testamento, que a Bíblia, de um modo geral, aponta para o final dos tempos? Guerras. Não é isso? Jesus falou de guerras e rumores de guerras. O Antigo Testamento fala de guerras. O Apocalipse vai falar depois das guerras. Então, na verdade, esse cavaleiro pode significar que no final dos tempos, uma grande nação, um grande império, um grande poder vai se levantar, vencendo tudo, se transformando em um grande poder militar. Tá bom? Então, essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade
Na verdade, aqui, quando eu distribuí conforme fui pesquisando, tá? Eu acho que, agora olhando aqui, eu acho que eu poderia ter mudado a ordem, tá? Só para mostrar primeiro as duas interpretações positivas e as duas negativas, tá bom? A terceira interpretação também é positiva, assim como a primeira. A primeira fala que é Jesus, né? A segunda fala que são conquistas militares. A terceira vai falar que significa a pregação do evangelho. Esse cavaleiro branco, o que é o branco? É a paz, né? E vem para conquistar o mundo todo. O que Jesus disse? O que vai acontecer antes do fim do mundo? Jesus disse assim, ó, e o evangelho será pregado no mundo inteiro, e então virá o fim. E a palavra de Deus é comparada em Efésios com uma espada, não é isso? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essa outra interpretação, ela diz que esse cavaleiro que sai sobre toda a terra, vencendo e para vencer, na verdade é a expansão do evangelho que vai acontecer antes do fim do mundo. Jesus mesmo falou que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro e então, depois é que vem o fim. Como esse cavaleiro não tem nenhuma maldição, só diz que ele sai vencendo e para vencer, e ele tem coroa, e ele tem o arco, então é sugerido que é o evangelho do reino, a coroa, né? Então o evangelho do reino. Jesus pregou o evangelho do reino de Deus. Então, essa é outra interpretação, que antes de começar as pragas do Apocalipse, o evangelho do reino de Deus vai conseguir atingir o mundo todo. Então, essa é a terceira possibilidade. E a quarta e última possibilidade, que é atrelada àquela outra que eu já citei, que é negativa, né, que diz de conquistas militares, ela pode estar junta com aquela, tá bom? É que esse cavaleiro branco é o anticristo. É o anticristo. Os teólogos que apresentam essa explicação, eles vão dizer que o Apocalipse trabalha sempre com uma dualidade, com duas oposições. Por exemplo, nós temos a Babilônia e a Nova Jerusalém, duas cidades. Nós temos Cristo e o anticristo, duas forças de oposição. Nós temos a mulher que tem asas, que é protegida, que nós vamos estudar ainda, e nós temos a prostituta, duas mulheres. Então o Apocalipse ele vai trabalhar muito com esse jogo, tá? De duas oposições, duas forças de oposição. Então, esses teólogos, que eu estou identificando ali o nome deles, ali tal, tá bom? Eles vão dizer que aqui não é o Cristo, mas é o anticristo tentando se mostrar para o mundo como a salvação. Na verdade, essa roupa branca, esse cavalo branco, significa a falsa paz que o anticristo vai trazer. Porque o Apocalipse, Daniel, tá, e outros livros da Bíblia vão sugerir que no período do anticristo haverá um período de paz, haverá um período de prosperidade, haverá um período de segurança, haverá um período de tranquilidade, vai haver um período que o anticristo de fato vai prosperar, vai crescer, vai conquistar e vai parecer que está dominando e é todo poderoso. Então, de repente, né, na metade do seu governo, começa a ira de Deus sobre o mundo. Então, essa quarta possibilidade diz que esse cavaleiro branco não é o verdadeiro cavaleiro branco do capítulo 19, mas é o anticristo vindo para conquistar a terra. Qual que é a minha opinião, irmãos? A minha opinião é essa daqui, ó. Apesar da diversidade de possibilidades, e logicamente apenas uma pode ser verdadeira, cada uma das possibilidades apresentam verdades que estão presentes em outros textos bíblicos. Então, sabe qual é a minha opinião, irmãos? Eu não sei. Essa é a minha opinião, eu não sei. O que eu quero dizer para os irmãos é assim, ó, essas quatro interpretações, elas são possíveis e as quatro coisas vão acontecer. As quatro coisas, em outras passagens da Bíblia, diz que vai acontecer. Mas esse caso específico
não dá para determinar se refere a Jesus, se a referência é ao anticristo, se é a expansão do evangelho, né? Ou se é uma conquista mundial de impérios. O texto bíblico, ele não me permite dizer é isso, ele não me permite. Por isso que eu gosto muito da postura, por exemplo, do pastor Hernandes Dias Lopes. Apesar dele falar que ele entende que é Jesus, antes ele apresenta o que outros teólogos dizem. E aí ele fala, mas na minha opinião, eu entendo que essa é melhor. O que eu quero também dizer para os irmãos é assim, olha, na Bíblia, diz que Jesus virá no cavalo branco como vencedor? Diz, isso diz na Bíblia, Apocalipse 19, lá ninguém tem dúvida que Jesus vai vir nessa situação. A Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro? Diz também que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá guerras e haverá impérios conquistando tudo? Sim, também diz isso. Isso também é uma verdade. E a Bíblia também diz que o anticristo vai vir se parecendo como se fosse Cristo, querendo o lugar de Cristo, ou como um pretenso salvador, porque Cristo é ungido, né? É aquele que vem como salvador. O anticristo ele vai vir como um conquistador e ele vai ter um domínio global? Sim, também diz. Então, em outras passagens bíblicas, essas 4 interpretações são afirmadas. Só que nesse versículo específico, é muito difícil determinar qual dessas possibilidades é real. É a que se aplica a ele, tá bom? Então, é essa a minha visão, ok? Eu acho que a representação de Jesus é muito interessante, mas eu não desconsidero a apresentação do anticristo. Porque, na verdade, toda a sequência é negativa. Tudo que vem depois é negativo. Mas pode ser que seja mostrando que primeiro veio o evangelho e depois vem as coisas negativas. As duas coisas são possíveis, tá bom? Agora vamos para os outros, que aí não tem dúvida. Tá? Então, esse primeiro cavaleiro é o que demora mais, tá? Porque tem mais de uma possibilidade, tá bom? Como eu disse, nós estamos na escola, né? E a escola é o local da gente aprender e ver as diferentes linhas de interpretação. Deixa eu só ler esse trecho, só para reforçar o que eu quero passar para os irmãos como professor e como pesquisador. Eu quero te incentivar a ser um estudioso da Bíblia. Tá? É assim, ó, não é uma simples questão de dizer eu acredito que seja isso. Eu quero que você não se prenda a isso. Tem pessoa que fala assim, eu acredito que é isso. Tudo bem, você acredita, mas o que você acredita não quer dizer que é. Ok? Então você pode acreditar em alguma coisa, não tem nenhum problema. Mas o fato de você acreditar ou entender que uma explicação é melhor, ela não pode te omitir de você dizer da sua incapacidade de dogmatizar a sua escolha. O que é dogmatizar? Um dogma é uma verdade inegável, tá bom? Quando você diz é isso, você sempre tem que estar aberto. Olha, eu entendo que é isso, mas existem outras possibilidades. Só que tem pessoas que são dogmáticas. Ele diz assim, é isso e acabou. Eu não quero nem ouvir outras possibilidades. Tem coisas que a Bíblia não dogmatiza, tá? Como essa aqui, por exemplo. Por exemplo, Jesus é Salvador? Se alguém negar isso, é uma heresia. A Bíblia dogmatiza. Está escrito na Bíblia, né, que não existe nenhum outro que deva ser invocado para ser salvo, pois nenhum nome foi dado debaixo do céu, a não ser o nome de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, isso é dogmatizado. Jesus é o Salvador, o único Salvador. Então, isso é dogmatizado. Agora, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a gente não pode dogmatizar. A gente pode até ter uma tendência ou dizer, eu entendo que essa é a melhor opção. Mas mesmo assim, nós somos limitados para dar a palavra final sobre isso. E a Bíblia não nos autoriza a dar a palavra final naquilo que nem a Bíblia deu a palavra final. Tá bom? Vamos agora para o segundo cavaleiro. Quando abriu o segundo selo, então quem está abrindo? É Jesus, não esqueça disso. Jesus está aqui no meio. Está vendo Jesus aqui? Não, né? Está oculto, tá bom? Quando abriu, quem que está abrindo? Jesus. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem!
Ó, são 4 seres viventes e cada um deles fala uma vez, tá bom? Então, o segundo ser vivente grita, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Agora não tem mais problema, tá bom, irmãos? Agora é mais fácil interpretar. A partir desse momento fica mais simples compreender a quem se refere as revelações do Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Nós temos agora um cavalo vermelho com seu cavaleiro. E ele vem fazer o quê? Tirar a paz da terra. Vocês viram que interessante? O cavaleiro anterior é o cavalo branco, né? Se esse cavaleiro vem tirar a paz na terra, significa que, enquanto estava o outro cavaleiro, existia paz na terra. Mas isso responde à pergunta se era Jesus ou o anticristo? Não. Porque o anticristo vai trazer uma paz falsa, uma paz frágil, ou uma prosperidade de curta duração. E Jesus trouxe o evangelho da paz. Tá bom? Mas, na verdade, o que a gente entende é que o bicho vai pegar Essa é a nova versão da linguagem que eu inventei, tá bom? A Bíblia diz assim, o bicho vai pegar quando abrir o terceiro selo. Desculpa, o segundo selo, tá? É quando abre o segundo selo que a coisa fica feia. É aí que o negócio esquenta, irmãos. Por quê? Agora esse cavalo e esse cavaleiro, eles têm uma função. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. E o que vem na sequência? A paz desaparece. E sem paz, as pessoas começam a se matar umas às outras. E ele também recebe uma grande espada. Presta atenção, ele não recebe uma espada. A Bíblia faz questão de colocar essa especificação. Foi uma grande espada, querendo mostrar o alcance da destruição que esse cavaleiro vai provocar. Não imagine coisas literais, tá? Não é um cavalo descendo do céu e um cavaleiro vermelho que aparece voando, como se você estivesse assistindo um filme do Homem de Ferro, tá? Mas aqui é uma representação do que vai acontecer. Esse cavaleiro, ele vem para tirar a paz na terra. E essa paz, quando é retirada, as pessoas começam a se matar. Então, é a intensificação das lutas civis, das revoltas, das guerras. A violência explode, aumenta. A inimizade e o caos ganham uma proporção nunca antes vista. Ok? É uma guerra generalizada. O texto diz que e saiu outro cavalo, um vermelho. Enquanto o cavalo branco está para a santidade, pureza e justiça, aqui a pessoa interpreta como se fosse um ponto positivo, né, o cavalo branco, não necessariamente, como eu já disse. A cor vermelha significa banho de sangue e aponta para a guerra. Por que o cavalo é vermelho? Vermelho de sangue. Tá bom? A palavra grega pir significa fogo. Ela está relacionada com a palavra pyros, que significa fúria vermelha. E eu quero lembrar uma coisa para os irmãos, nós ainda vamos chegar lá. Vocês se lembram do dragão? Quem é o dragão? É a antiga serpente, que é o diabo, ok? Vocês viram? Tem coisas que a própria Bíblia interpreta. Quando a gente chegar em Apocalipse 12, vai explicar do jeito que eu disse. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Lá não tem dúvida. Quem é o dragão? É o diabo. Então tem coisas que a própria Bíblia já explica. Só que tem um detalhe. Por que eu estou falando disso? Quando a Bíblia apresenta o diabo, ele é apresentado como o dragão vermelho. E esse cavalo é o cavalo vermelho. Então as cores, lembra? Também faz parte das metáforas. O vermelho é o sangue. O vermelho é o sangue. Esse cavalo vermelho, esse cavaleiro, ele vem tirar a paz na terra e vem na sequência as pessoas se matando, lutando, né? Ou seja, ele é uma referência
a ação diabólica. O diabo, já disse Jesus, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Sem paz, os homens se matam. Mas preste atenção, né? Que está escrito, ó, foi-lhe dado. Esse foi-lhe dado foi-lhe permitido. Não é as coisas saindo das mãos de Deus. Deus está no controle. O livro está na mão do Cordeiro. É o Cordeiro que está abrindo. Não esqueça isso. Nós ficamos desesperados, né, com o coronavírus, com as guerras, com o que acontece. Como eu disse, o Apocalipse mostra um Deus que está no trono e sentado. Ele não está desesperado, andando para um lado e para o outro e pensando, e agora o que vai acontecer? Né? O Cordeiro, outra coisa interessante, né, que eu acho que talvez até fortalece a ideia para dizer que o cavalo branco não representa Jesus, é que o cavaleiro branco ele saiu para vencer. E quando Jesus aparece no capítulo 5, diz que ele já venceu. Jesus é aquele que já venceu. As coisas estão acontecendo, mas o fim da história a gente já sabe. Jesus venceu. Ok? Então, o que está acontecendo aqui são coisas que Deus já sabe que vai acontecer e está acontecendo dentro de um desígnio permissivo de Deus. Não que Deus queira matar, mas as pessoas, como diz Paulo em Romanos, muitas vezes são entregues aos seus próprios desejos carnais. Né? As pessoas, muitas vezes, Deus lhes deu a liberdade de escolha, e as pessoas rejeitaram o Cordeiro de Deus e agora colhem a fúria da ira de Deus, que é o que nós vamos ver mais à frente. Que é o que está aqui, né? O príncipe da paz foi rejeitado. Quem é Jesus? O príncipe da paz. E agora tem guerra. O príncipe da paz foi rejeitado. E as pessoas preferiram a guerra. Como disse Jesus em João, ou outras descrições, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Lembra João capítulo 5? Algumas pessoas olham o juízo de Deus como sendo um Deus mau, né? Só que eu estou lendo agora 2 livros. Nós estamos lendo em família, aqui em casa, 1 Coríntios, e eu estou lendo sozinho o livro de Isaías, né? Nas descrições de Isaías, quando fala do juízo de Deus e os profetas, né? Muitas vezes o profeta para e fala que a vontade de Deus não era essa, mas o povo está recebendo aquilo que plantou. Deus está apenas dando a retribuição daquilo que as pessoas escolheram. Então elas rejeitaram a Jesus, rejeitaram o evangelho da paz, amaram mais as trevas do que a luz. E agora as trevas estão engolindo elas. Né? O terceiro selo. Então, o segundo, cavalo vermelho, e ele tem uma espada longa. A espada longa, uma morte de longo alcance. Então, é guerra civil, é a violência. Tá? Terceiro selo, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A tradução que eu uso é a Revista e Atualizada. Tá? Eu coloquei aqui embaixo um trechinho da NVI, porque ela já interpreta o que significa, tá bom? Então, eu vou ler aqui o verso 6 na NVI. Então, ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo. Como que está aqui na tradução que eu uso? Está uma medida. O que é uma medida? É 1 quilo, tá? 1 quilo de trigo por 1 denário. O que é 1 denário? 1 denário era o salário de um dia de trabalho. Era um salário de um dia de trabalho. Por exemplo, quanto que é o salário mínimo hoje? Divide por 30. Quanto que equivale um dia de salário? Proporcionalmente seria isso 1 denário, tá bom? Então, quanto que é 1 denário?
é o salário de um dia. Vale lembrar que nas comunidades antigas de Israel, as pessoas não recebiam o salário no final do mês, mas elas recebiam no final do dia. Tá bom? Recebia no final do dia. Então, um denário é o salário de um dia. E uma medida é 1 quilo. Tá bom? Então, é como se 1 quilo de farinha custasse um salário de um dia. Então, se você imagina que o seu salário, o salário de um trabalhador comum, tá bom? Quem ganha um salário mínimo. Imagina que um salário mínimo fosse o equivalente ao valor de 30 quilos de trigo. Deu para entender a situação? Para os irmãos entenderem melhor, imagina o arroz, tá bom? Irmãos, né? Será que está se cumprindo isso hoje? Não era trigo, era arroz? Eu fui no mercado essa semana, quase que eu caio para trás. Até o óleo está caro demais, né? Eu lembro que o óleo custava R$2, 3. O óleo fui aqui no mercado do lado, R$6,50 o óleo. Até brinquei com a moça do caixa, falei, tá caro fazer o arroz, né? Porque antes estava caro só o arroz. Você vai comprar o óleo para fazer o arroz, o óleo também está caro. Tem lugar que o arroz está R$30 o quilo, né? Porque do lado de casa está 25. Já pensou, irmão? Se você comprar um pouco de arroz, um pouco de óleo de feijão, dá R$100, né? Então, imagina. Aqui na descrição bíblica, é como se o preço do arroz ele tivesse subindo muito para a gente hoje. Qual que é a comida básica nossa aqui? O arroz e o feijão, né? Comida básica no Brasil, o arroz e o feijão. Lá nos povos antigos era o trigo, tá bom? Então é algo equivalente. Se fosse numa linguagem de hoje, é como se falasse assim, ó, e o salário das pessoas dava para comprar 30 quilos de arroz. Imagina o salário de uma pessoa hoje ser o suficiente para comprar 30 quilos de arroz. E só, tá bom? Sem contar o óleo, o feijão, o gás, sem contar o aluguel, sem contar nada. O que esse cavaleiro significa, irmãos? Significa um problema econômico muito sério. E junto com ele a fome, né? A fome. Então, esse cavaleiro aqui, esse cavaleiro, ele vem com uma balança antiga. Olha, foi uma falha minha, tá? Eu deveria ter colocado aqui uma imagem de uma balança antiga, eu esqueci de procurar e colocar. Mas a balança, né? Hoje nós estamos acostumados com balança eletrônica, tá? Mas os irmãos já devem ter visto em desenhos, ou filmes, ou imagens, uma balança manual, né? Vocês sabem que, deixa eu contar um pouquinho da minha vida, irmãos. Quando eu era adolescente, o meu pai, quando se aposentou, meu pai comprou um caminhão e o meu pai vendia fruta na rua e vendia peixe. E tinha uma balança, eu via dessas balanças. Os irmãos se lembram antigamente, né? Quando passava carro vendendo peixe, e a pessoa levantava uma balança, tinha uma corrente assim, e ali mexia ali manualmente, né? Uma balança assim manual, né? E levantava assim, mostrava para você. Então, o caminhão do meu pai tinha uma balança pendurada lá atrás, né? E a gente pesava as coisas para as pessoas, né? Então, imagina uma balança manual. Qual que é a ideia da balança? Por que o cavaleiro tem uma balança? No Antigo Testamento, quando fala de crises sobre Israel e do juízo de Deus, diz que o pão seria vendido a peso. Né? O pão ser vendido a peso é situação de fome. Eu tenho que pesar para separar. Os irmãos vejam como a linguagem hoje é diferente. Hoje o pão não é por unidade, né? O pão tem que ser por peso. Você vai na padaria, o pão é por peso. No passado, o pão já foi por unidade, né? Mas aí alguém fazia um pão pequeno, alguém fazia um pão grande, né? Um pão maior, um pão menor, e era por unidade, era o mesmo preço. Hoje, como é por peso, está tudo igual. Mas na Bíblia, vender o pão por peso é época de fome, tem que pesar em balança. É racionamento de comida. É difícil conseguir comida, tem que pesar para separar. Tá bom? Então, esse cavaleiro, ele descreve uma época em que o preço da comida vai estar muito excessivo e as pessoas, consequentemente, vão passar fome. Alguns até sugerem que quando diz aqui cevada,
seria uma referência à comida para animal. E a comida seria tão cara que as pessoas comprariam como se fosse ração para viver. Se bem que tem ração que é mais caro que comida, né? Dependendo aí do cachorro que a pessoa trata, né? E é verdade, não é isso? Quem tem cachorrinho sabe que às vezes a ração é mais caro que comida, né? Mas a linguagem bíblica, a linguagem metafórica, está mostrando o grau de fome que iria chegar. Só que tem um detalhe. Os irmãos observaram que tem uma coisa que não é danificada? O azeite e o vinho. O trigo sobe, o azeite e o vinho não é danificado. O azeite e o vinho são coisas luxuosas nesse momento aqui. Tá? Seria mais ou menos assim. As pessoas estão morrendo de fome, não tem dinheiro para comprar arroz e feijão. Mas tem algumas pessoas que até Coca-Cola tem em casa. Tem do melhor, tem aquele vinho do Porto mais caro. Né? Tem do melhor. O que o autor bíblico está mostrando são também as diferenças sociais. Um grupo elitista ainda mantém-se luxuosamente com vinho e azeite, ainda que o preço do trigo tenha subido. E aqui tem uma referência histórica que eu coloquei, tá bom? Mostrando que desde épocas antigas, e aqui tem 2 exemplos, em que em Roma aconteceu que o preço da comida estava muito caro, mas o governo não deixava de ter o seu luxo. Tem uma descrição aqui que teve um assalto da população que estava com fome em Roma a uma carga que chegou no porto. Chegou um navio no porto, em Roma, e o povo com fome assaltou o navio para roubar a carga. Quando abriu a carga, era areia. Areia importada do Egito para usar na arena de gladiadores. O que significa isso? Que o governo gastava com entretenimento, mas não dava jeito na situação de fome da população. Parece com coisas dos nossos dias? Muitas vezes os políticos, os governantes têm os seus luxos e o povo morre de fome. É só a gente andar na rua, a gente já começa a ver essas coisas. Crianças que não têm o que comer pedindo no farol e muitas pessoas que podem esbanjar de luxo. Né? Imagina isso intensificando. Tá bom? O próximo cavaleiro, 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade, foi-lhe dada autoridade. Tá vendo? É muito interessante a perspectiva apocalíptica, né? De que nada está fugindo do controle de quem está no trono. Foi-lhe permitido, foi-lhe dada autoridade. Tem pessoas que ficam com medo dos cavaleiros, falam, é o demônio, é o diabo que está vindo, né? E agora sai da frente, né? Mas não esqueça disso, foi-lhe dada autoridade. Nada foge do controle daquele que é o Criador, daquele que está no trono. Sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade por meio de feras e pragas. A primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos e destacar aqui, né, é que esse é o único cavaleiro que tem nome. Vocês viram? É o único que tem um nome. O nome dele é Morte. Ele foi chamado de Morte. Ele é a morte. E ele é o único que não está sozinho. Não é dito que tem um 5º cavaleiro, tá? Só é dito que a morte vai no seu cavalo, ok? E junto com a morte, atrás dela, vem o inferno. Agora vamos aqui para uma tradução talvez melhor. Na Bíblia existe mais de um tipo de inferno. Em alguma outra aula eu posso explicar para os irmãos, talvez quando chegar no final do Apocalipse, quando falar do lago de fogo, a gente vai entender melhor, tá bom? Mas a palavra grega aqui é Hades, tá bom? Eu escrevi aqui, ó, Hades. Tá bom? Hades é a palavra grega. Na Bíblia existe diferentes tipos de inferno. O problema é que em português é tudo traduzido igual, tá? Como inferno. Mas só para os irmãos terem uma ideia, está escrito na Bíblia que o inferno será lançado no lago de fogo.
Ou seja, o lago de fogo, que às vezes nós chamamos de inferno, não é o inferno que às vezes é dito. Apocalipse está escrito, o inferno foi lançado no lago de fogo. São duas coisas distintas. Mas quando chegar lá no Apocalipse 20, 21, aí nós vamos ver sobre isso, tá bom? Mas aqui é dito o seguinte, esse cavaleiro tem nome, é a morte, e atrás dele vem vindo o Hades, o inferno. A cor dele, eu já volto para falar sobre isso, tá? Na minha tradução está escrito que ele é amarelo, só que ele não é bem amarelo, como os irmãos estão vendo essa cor amarela que eu coloquei aqui, tá bom? Esse amarelo é uma palavra grega que significa pálido. É um termo, é o amarelo de pálido. Sabe a pessoa quando está doente, leva um susto, aconteceu uma coisa, você fala, puxa, a pessoa ficou até amarela na hora? Sabe, é essa a ideia, é o amarelo da doença, da palidez. Tem algumas traduções que põem até verde. Você já ouviu falar de alguém que está verde de fome? Tem gente que usa essas linguagens, né? Nossa, a pessoa ficou amarelou, né? Então, coisa desse tipo. Esse amarelo aqui é uma palavra grega que significa pálido, significa lívido, é como se perdesse a cor do rosto, do semblante, tá bom? É o amarelo da doença, da fome, do susto, do medo. É esse tipo de amarelo que aparece aqui. E a palavra que aparece para o nome do cavaleiro, que é morte, ela também tem duas traduções. Ela pode significar peste, então tem Bíblia que traduz o nome dele por peste, mas não é a melhor, e tem a palavra morte, tá bom? Então esse cavaleiro, de fato, representa a morte, mas a morte que acontece de mais de uma forma. Como que acontece a morte aqui? Olha aqui na leitura do texto bíblico. Ó. Ele vem para matar pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas feras. Mortandade aqui pode ser peste. Então, esse cavaleiro que traz a morte, ele mata pela espada, é guerra, é violência, é armas, pela fome, pelas doenças, mortandade ali é doença, é peste, tá? É coronavírus, é malária, é febre amarela, é AIDS, é qualquer tipo de doença que os irmãos possam imaginar. Pode enquadrar qualquer tipo de doença que venha, peste negra, peste bubônica, gripe espanhola, tá bom? É mortandade, é vários tipos de doença. E as feras da terra. As feras da terra pode ser, nas guerras, tanto animais selvagens passavam comendo corpos, e graças a Deus nós não vivemos em um país que está em guerras, mas ainda hoje lugares que têm guerras e os corpos ficam jogados em campos abertos de batalha, corvos e animais comem dos corpos, até cachorros. Tá? Não é à toa que na Bíblia diz que os cachorros comeram Jezabel, tá bom? Que era comum nas guerras, os corpos eram deixados e os abutres e os cachorros selvagens comiam. Mas as feras ali pode ser até mesmo os vírus, as bactérias, seres vivos, que vem trazendo essa morte toda. Tá bom? Agora, o que significa que o inferno vem seguindo? Por isso que é muito interessante a ideia de que o povo de Deus é guardado. Lembra que Deus vai guardar o seu povo da provação que advém sobre toda a terra? Então, a perspectiva aqui é que mesmo que muitos servos de Deus vão ser mártires, mas aqui o Hades significa aqueles que estão no lugar separado de Deus. O Hades ele é colocado na Bíblia como local para onde vão os que morreram sem Cristo. Então é mais ou menos assim, a morte vem ceifando vidas, e atrás vem o Hades recolhendo as almas dessas pessoas para a separação de Deus. É algo equivalente a isso. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Que o rico vai para um lugar de tormento? Então lá é o Hades, tá bom? O quinto selo. O quinto selo. Agora acabou os cavaleiros, tá? Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi. Lembra do visionário, João? É aquele que vê. Né? Não é o profeta que profetiza e começa a explicar as coisas. João é o que vê. Vi debaixo do altar
as almas. É lá no céu. João está no céu, irmãos. Lembra do trono? Agora, do nada, aqui aparece um altar. Eu não sei onde que é esse altar. João, de repente, diz que tem um altar no céu. E ele vê, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e do testemunho. Então, aqui são mártires, são pessoas que serviam a Deus, que morreram pela fé. E eles clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por isso que tem muitos autores que entendem que o que está acontecendo aqui pode ser depois do arrebatamento, né? Em que não estará mais sobre a terra a igreja. Mas é possibilidade, tá bom? Ou pode ser aqueles que morreram durante a tribulação, porque também haverá, no mínimo, judeus convertidos que vão ser perseguidos na tribulação. Pelo contexto, sugere a ideia de pessoas que serviram a Deus e morreram no meio de todo esse caos dos cavaleiros anteriores, tá bom? Então, a cada um deles, olha só, os mortos que estão debaixo do trono e orando, né, clamando, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram para descansar, para repousar ainda por um pouco de tempo, aguarda mais um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos que iam ser mortos, igualmente eles foram. Ou seja, ainda haverá mártires nessa época. E aqui tem uma coisa interessante sobre a nossa fé. É claro que esse não é o único texto sobre o assunto, tá? Quem é da igreja adventista pensa de outra forma, tá? Mas de um modo mais conservador, batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, a maioria dos teólogos, tá? Observa que as pessoas que morreram em Cristo, no céu elas ainda têm consciência. Os adventistas e alguns teólogos entendem que a pessoa quando morre, ela vai dormir, como se ela estivesse dormindo. E ela só na ressurreição é que volta. Na visão do Apocalipse, a pessoa que morreu, mesmo sem o corpo, ela está no céu e ela tem consciência do que está acontecendo. Então, muitos teólogos, grande parte, a maioria, entende que a pessoa, depois que morreu, ela vai para a presença de Deus e ela ainda tem consciência, como nessa visão aqui do Apocalipse. Tá? E depois ela vai ser ressuscitada, porque o plano de Deus não é que a pessoa tenha uma alma sem o corpo, mas o plano de Deus é que tenha a unidade e o corpo seja transformado para então estar no novo céu e na nova terra. Tá? Mas nessa visão, nós temos as almas daqueles que morreram com consciência, falando com Deus, mas não estão aflitas. Elas estão com roupas brancas, estão descansando. Só que o descanso não é que está dormindo, está em repouso, mas diante de Deus, na tranquilidade da presença de Deus, mas tem uma conversa perguntando, quando o Senhor vai trazer o juízo? E aí Deus diz, espera mais um pouco, né? Ainda não chegou o tempo correto. E agora vamos para o último selo. Aliás, o penúltimo, né? É que o último, irmãos, o último selo é o começo do próximo ciclo, tá bom? Sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se escureceu, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Lembra do pergaminho que eu mostrei para vocês? O rolo, né? Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se sustentar? Agora vamos lá. Eu já dividi aqui o que aconteceu, tá bom?
Deixa eu só verificar aqui se não tem nenhuma mensagem aqui da igreja. Como sempre, a gente passa um pouquinho, né? Não, por enquanto, tudo certinho. Primeiro, irmãos, nós temos 6 elementos sendo abalados. Lembra que eu disse no começo da aula que a minha posição nesse caso é que as taças da ira de Deus e as trombetas, né? Elas vão repetir, na verdade, o que acontece. Irmãos, fala a verdade. Depois que a gente lê o 6º selo, o mundo acabou. Olha o que acontece no 6º selo. Eu coloquei aqui os elementos que são abalados. Primeiro vem um grande terremoto. O sol se escurece, fica negro como crina. A lua se transforma na cor de sangue. As estrelas do céu caem. O céu se recolhe, o céu desaparece. O céu se recolhe. E todos os montes, as montanhas e as ilhas são retirados do lugar. É um caos universal que parece que não deixa mais espaço para a existência de vida na Terra. É claro que aqui nós temos um problema da linguagem metafórica, né? Os irmãos sabem que as estrelas não podem cair na Terra. Não tem como estrela cair na Terra. Uma estrela é maior que o planeta Terra. O que pode cair na Terra são cometas, meteoros, né? E dependendo do tamanho, acaba com a vida na Terra. Mas na época bíblica, não tinha noção do tamanho do espaço e da distância das estrelas. Outra coisa, o que você olha no céu azul é uma ilusão, né? A atmosfera, essa cor que nós estamos vendo, só nós vemos assim. Cachorro, outros animais enxergam de outra forma. Então não dá para pegar o céu e dobrar ele igual um pergaminho. Isso também é uma linguagem metafórica. Não dá para alguém, como se fosse um zíper, abrir o céu e rasgar ele assim no meio. Não dá para fazer isso, né? Também é uma linguagem metafórica. Mas é uma linguagem que expressa um caos nos elementos, na natureza, no universo. Atinge o sol, a lua, as estrelas. Atinge as ilhas e a terra. É terremoto, é na terra. É as ilhas, é longe da terra. Terra que eu digo, o continente. É o sol, a lua e as estrelas. É um caos generalizado. Ok? E quem é atingido? Olha quem é atingido. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre. O que João quer dizer? Que todos os tipos de pessoas na terra são atingidas. Eu, particularmente, enxergo aqui a chegada do juízo final. Por quê? Olha a sequência. Por que as pessoas reagiram qual que é a reação das pessoas diante desse caos? Como que esse grupo de 7 pessoas vão reagir? Eles vão reagir assim, ó, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, caia sobre nós. Eles estão pedindo para morrer. A gente quer morrer. A gente quer morrer. Por que eles estão pedindo para morrer? Porque agora eles estão com medo. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Gente, a coisa mais linda que a gente pode desejar é ver o rosto de Deus. É ou não é? Imagina a paz que você vai sentir ao contemplar Deus, ao contemplar Jesus. Talvez o nosso momento mais glorioso da nossa vida vai ser olhar para Jesus. Eu digo para você, se você fosse para o céu, o que você queria ver primeiro? Paulo, Moisés, os anjos, querubins, serafins, um trono? Ou você queria ver Jesus e Deus? Coisa mais preciosa deve ser ver Jesus. Mas esse povo que está aqui, ele não quer ver o rosto de Deus. E não quer ver o rosto de Jesus, eles estão com medo. Né? Essa é a diferença entre aqueles que são salvos e os que não são. Os não salvos estão com medo. Ele diz, nos esconda, a gente não quer ver, a gente tem medo, nos esconda da face de quem está no trono. E o trono do juízo, Mateus 25. Qual que é o motivo? Por que eles estão com medo, estão querendo se esconder, estão desejando a morte? Porque chegou o grande dia da ira deles, no plural. E quem poderá se sustentar? Tá bom? Então nós temos aqui a chegada do juízo. Chegou o grande dia. É o dia final. É o grande dia. Jesus chamou de último dia, de dia final.
E aqui eu tenho algumas observações, né? Pedro, ele vai escrever assim. Olha, eu passei agora bem do tempo, né? Mas Pedro escreve assim, mas já estou terminando, tá? Pedro escreve, ó, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que Pedro está descrevendo aqui não parece o sexto selo do Apocalipse? Né? E ele fala que é o dia que está chegando. Ele fala que vem como ladrão, vai surpreender, vem de repente. Né? As pessoas vão se esconder, vão ficar com medo. Jesus também descreve algo parecido. Olha o que Jesus disse, Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Aqui talvez é o momento que eles vão falar, nos esconda, né? Nos esconda da ira do Cordeiro, porque o Cordeiro está chegando para exercer o juízo. Então existe uma linguagem que perpassa, como eu disse aqui, ó, Pedro, Lucas e o Antigo Testamento inteiro, tá bom? Irmãos, hoje eu acrescentei mais um livro na bibliografia, que é isso aqui, tá bom? Esse é um livro que eu li agora na quarentena, tá bom? O nome do livro é O Anúncio do Dia do Senhor. É um estudo sobre Joel, capítulo 2. O Dia do Senhor. O Dia do Senhor, essa expressão, o dia de Yahvé, o Dia do Senhor, ela começa com os profetas. Isaías, Jeremias, Joel, Malaquias, todos os profetas vão falar o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor. O Novo Testamento continua falando do dia do Senhor, e muitas vezes chama o dia de Jesus, o dia do Senhor Jesus, ou o grande dia, como está aqui. Eu coloquei aqui para os irmãos, tá bom? Várias referências bíblicas, várias, tá bom? Várias. Os irmãos vão ler depois, porque eu já passei muito da hora. Mas eu coloquei aqui várias referências do Antigo Testamento que descreve igualzinho o que está no sexto selo. Igualzinho. Por exemplo, aqui diz que o dia do Senhor, o sol vai se escurecer. Joel diz que o sol se escurece e a lua fica como sangue. Isaías diz que o céu vai se enrolar igual um pergaminho. Olha aí, a mesma coisa que está no Apocalipse. Isaías capítulo 2 diz que as pessoas vão falar para as montanhas, caia sobre nós. Isaías capítulo 2, 19 diz que as pessoas vão se esconder nas cavernas e nas rochas. A mesma coisa que está aqui. Joel capítulo 2 de novo fala desse dia como a mesma pergunta. Lembra da última pergunta? Quem poderá se sustentar diante do dia do Senhor? Olha como termina Joel. Grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Malaquias também tem a mesma coisa. Ou seja, o que está no Apocalipse já estava descrito e espalhado nos profetas do Antigo Testamento. Jesus disse isso no sermão apocalíptico. Pedro disse. Paulo disse algumas coisas e o Apocalipse está como que se fechando ou juntando essas coisas. Agora, para terminar, o que isso significa para a gente? Duas coisas, né? Hoje não é o dia do juízo. Hoje, como diz Hebreus, é o dia da oportunidade. Hebreus diz, hoje se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje não é o dia do juízo, é o dia da oportunidade da gente se voltar para Deus. E Pedro, ele disse o seguinte, olha, visto que todas essas coisas vão de ser desfeitas. Aqui é Pedro continuando aquele texto que eu já li, tá bom? Todas as coisas vão ser desfeitas, ou seja, o céu vai se enrolar igual um pergaminho, vai pegar fogo, vai destruir, cair estrela, vai passar o universo, vai pegar fogo em tudo. Visto que tudo assim vai ser desfeito, o que a gente faz hoje? Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Qual que é o dia de Deus? O dia do Senhor, o dia do Cordeiro. A gente tem que esperar e apressar essa volta. Aí você vai falar, irmão, não vou apressar isso não, estou com medo, vai cair tudo do céu, como que eu vou apressar esse dia? Mas esse dia, ele não é juízo para nós é salvação. Ele diz, por causa do qual os céus incendiados
serão desfeitos. Lembra o céu enrolando igual pergaminho? É como se pegasse fogo em tudo. E os elementos abrasados derreterão. Porém, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, vou terminando aqui, pensando nessa palavra de Pedro. O que esse desastre do Apocalipse significa para você perder o sono e falar, meu Deus, os cavaleiros vão chegar, será que é hoje que vai cair estrela do céu? Será que é hoje que tudo vai vir aí desabando? Pedro diz, olha, para nós, a gente tem que apressar esse dia, porque para nós, o dia do Senhor é o dia da redenção. Quando este céu e essa terra passarão, e Deus colocará no lugar novos céus e nova terra que habita a justiça. Para os ímpios, virá juízo e condenação. E hoje é dia da oportunidade. Para a igreja, viva em piedade, permaneça em piedade, aguardando a chegada desse dia. Porque depois desse dia, aí sim, virá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém, meus irmãos? E aí terminamos o 6º selo. Você vai falar, e o 7º selo, irmãos? Os irmãos vão ter que esperar um pouco mais. O próximo capítulo não fala do 7º selo, tá bom? O próximo capítulo vai contar outra coisa. Aí depois ele vai falar do 7º selo, tá bom?